Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar hoje sobre o batismo no Espírito Santo segundo a perspectiva bíblica. Eu quero que você me acompanhe em todos os versículos para que venha compreender, primeiramente, o que é o batismo no Espírito Santo, quando ocorre e verificar quantas vezes há menção a essa imersão no Espírito na Bíblia. Comecemos com o primeiro texto, que se encontra em Mateus, capítulo 3. Vale lembrar que João Batista iniciou a pregação numa região deserta. Ele pregava sobre o arrependimento por causa da aproximação do reino dos céus, e ele é o chamado o precursor de Jesus. Quando a gente vê João Batista no deserto, é algo gritante. Por causa de quê? Pela linhagem de João o Batista, ele era para ser sumo sacerdote. Mas acontece que Deus, entre aspas, foi expulso do templo e ele se encontra justamente em João Batista no deserto. João Batista é descrito tendo uma alimentação especial, assim como o sacerdote tinha, e da mesma forma, além da alimentação, de uma vestimenta bem específica. A gente acha que era algo exótico, meramente da parte de João, mas na verdade era uma maneira gritante de mostrar que Deus, depois de 400 anos, ao invés de falar no templo, ele vai falar justamente no deserto através do profeta João. O nome é João, o Batista é uma espécie de apelido, é uma alcunha. É João, aquele que batiza, ou o batizador. Dito isto, a gente observa que algumas pessoas vinham até ele para serem batizadas, e estas pessoas vêm, algumas delas em arrependimento, e são submetidas ao ato batismal, mas lembrando que para o judeu, e é dentro dessa perspectiva judaica, nesse contexto, o batismo era apenas para os pagãos ou os gentios. Por quê? O batismo, ele era tido como um ato iniciatório e também um ato de purificação. Os gentios eram considerados imundos, logo precisavam ser purificados através do ato batismal. E era algo realmente quase que um disparate. Como assim? João Batista propondo lá no deserto, através dessa mensagem de arrependimento, uma ação que coloca o batismo logo para as pessoas que faziam parte da descendência de Abraão. Era realmente uma mensagem um tanto difícil de ser engolida por conta desses fatores culturais, sociais, religiosos, sobretudo. Acontece que João viu alguns fariseus e saduceus, que eram religiosos, querendo se batizar. Eles não demonstravam um pingo de arrependimento, e João Batista anuncia aquela maneira que é tida como muito firme e dura, principalmente no século XXI, quando ele disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ora, e ele fala tudo isto dentro daquele contexto, uma multidão onde algumas pessoas acabavam recebendo a mensagem da parte de Deus por meio de João, o batizador, e outras pessoas que vinham querendo se batizar, mas não tinham demonstrado sequer arrependimento, algo que pudesse fazer jus àquele ato de batismo. E é justamente aí que aparece pela primeira vez a primeira expressão nos lábios de João o Batista, dizendo, em referência a Jesus, que depois dele, né, viria alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias ele não era digno de levar ou de calçar. Ele, numa alusão a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Uma melhor versão, não sei se tem aqui, mas é esta aqui, ó. Ele vos batizará no Espírito Santo e não com o Espírito Santo.
Porque quando eu falo hoje com o Espírito Santo, é como se pegasse esse elemento é, e, e colocasse com. Mas acontece que, como o batismo é literalmente imersão, é mergulho, o Espírito, nesse caso figurado, ele é um elemento o qual você vai mergulhar a pessoa. Deste modo, eu prefiro esta versão aqui, ó, no Espírito, porque faz jus ao ato batismal, que é justamente uma imersão. Embora eu comecei com a Almeida Corrigida Fiel, ela, ela utiliza o com, o que eu vejo que não é, vou dizer assim, preferível. E, portanto, eu vou agora para esta versão aqui, que é a Almeida também, no caso, Almeida Revista, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, tá bom? De qualquer maneira, tudo Almeida. Vamos continuar, então. E ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. A gente observa que haveria uma imersão. Imersão onde? No Espírito. O Espírito seria o elemento. Observe que este batismo no Espírito Santo é escatológico. Em que sentido? Considerando que João Batista começou seu ministério, logo depois ele foi morto, e Jesus aí iniciou seu ministério, durou cerca de 3 anos, a gente pode colocar que essa profecia se cumpriu, ou seja, esse fato de que haveria uma imersão, um batismo no Espírito 3 anos depois, aproximadamente. Por isso que a gente chama de uma profecia escatológica, um batismo escatológico, porque seria para os últimos dias. E os últimos dias não são os nossos dias necessariamente. Sim, né, porque também compreende tais dias. Todavia, começou justamente naquele período ali do dia de Pentecostes, eles já estavam vivendo nos últimos dias. Pedro vai falar que eles estavam vivendo nos últimos dias. João, quando escreve a primeira, segunda, terceira epístola, antes ali um pouquinho do Apocalipse, ele vai mostrar que eles estavam vivendo nos últimos dias. Paulo faz coro também, dizendo que eles viviam nos últimos dias. Logo, eles já viviam esses últimos dias, esses dias, digamos, escatológicos, a partir desta mensagem, que, como eu disse, é, veio a se cumprir cerca de 3 anos depois, numa imersão no Espírito que se deu justamente no dia de Pentecostes. A gente vai para o segundo texto, que se encontra no Evangelho de Marcos. Note que Marcos já inicia, ele é muito é, comedido nas palavras, ele faz uma síntese, ele vai começar a dizer que o cenário é o mesmo e que Jesus batizaria no Espírito, no Espírito. Observe a forma aqui, ó. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito. Esse batismo ocorreu quando? Cerca de 3 anos depois, aproximadamente. Ele vai descrever as mesmas figuras. A diferença que em Mateus, assim como em Lucas, há um contexto de uma multidão, e no meio da multidão há crentes e descrentes, ou seja, pessoas que vão crer e pessoas que vão descrer ou permanecer incrédulas. E por isso Jesus vai utilizar, é, no caso Jesus não, João Batista vai utilizar a expressão: uns serão batizados no fogo e outros no Espírito. São duas coisas distintas, porque as pessoas que aceitam a Cristo Jesus, aceitariam a mensagem, fossem transformadas, elas seriam imersas no Espírito. Já as pessoas que resistissem à mensagem, não acatassem aquele querer divino, elas seriam imersas no fogo. Note que até Jesus, quando chegar lá em Atos capítulo 1, versículo 5, ele só vai mencionar o batismo no Espírito, assim como faz Marcos, porque está voltado para um público específico, tá bom? Vale a pena lembrar que o foco aqui de Marcos não é as pessoas, os fariseus e os saduceus, que não estavam se arrependendo e ainda assim iam para lá para serem batizados. Pelo contrário, aqui o contexto, embora o convite foi para todos, ele foca justamente naquele grupo de pessoas que aceitavam a palavra com alegria e, portanto, iam se submeter ao ato batismal. Depois nós temos Lucas, capítulo 3.
que fala a mesma coisa, o mesmo contexto, como eu disse, já adiantei. O contexto aqui é de que há uma multidão, no meio da multidão, há dois grupos distintos, os crentes e os descrentes, nesse sentido, e ele vai utilizar justamente aquela expressão de ser lançado no fogo, uma referência a ser imerso no Espírito, que é um símbolo do juízo. O fogo, tanto em Mateus quanto em Lucas, são os dois únicos textos que aparecem, descreve esse juízo divino de pessoas que não aceitaram, vou dizer assim, a mensagem da parte de Deus. E a gente vai observar que aqui mais adiante vai vir, mais uma vez, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O contexto já foi salientado, uma ação futura, cerca de 3 anos da profecia, né, da parte de João o Batista, ou aquele que batiza. O quarto texto que nós temos sobre o batismo no Espírito Santo, lembrando que todos os quatro primeiros são, eu vou dizer assim, escatológicos, que vão ser cerca de 3 anos depois que vão se cumprir o batismo no Espírito Santo, que é o nosso foco aqui. E a gente vai observar que em João, no capítulo, deixa eu verificar, isso, no capítulo primeiro, isso, capítulo primeiro, eu mesmo vi e dei testemunho, deixa eu ver o versículo 33. É porque aquele sobre quem vires descer o Espírito sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo, fazendo alusão ao batismo, ou seja, Jesus batizaria a pessoa no Espírito Santo, e ele não usa aqui com fogo, porque o contexto aqui você pode observar que é que Jesus tira todo o pecado do mundo, porque ele é Cordeiro de Deus, tal, tal, tal. E ele, João Batista, mesmo sendo primo, fala: Eu não o conhecia, não conhecia como Messias, mas assim como, mas para que ele fosse manifestado a Israel e que vim batizando em água, ele vai dizer isto, e a gente vai ter então essa tratativa aqui em João capítulo 1. Vimos de uma forma muito rápida 4 vezes que aparece a alusão ao batismo, todas estas no contexto de escatologia, porque aconteceriam nos últimos dias, isto é, cerca de 3 anos depois. Depois nós temos Atos, que é a quinta passagem, e ninguém mais do que o próprio Jesus vai citar sobre a promessa do Pai. E qual a promessa do Pai? É justamente esta de ser batizado no Espírito Santo, de que receberia o Espírito Santo, porque ele diz aqui, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha dado as instruções para os discípulos, e agora, nessa última, ele diz categoricamente, citando João, que eles seriam batizados no Espírito. Observe que Jesus, falando especificamente para os discípulos, ele não menciona a expressão fogo, por conta daquilo que já foi dito, que o fogo, dentro do contexto de Mateus e de Lucas, pelo próprio texto e contexto imediato, é símbolo de juízo, atribuído não somente àquelas pessoas que são descrentes ou que não acatam a mensagem da parte de Deus. Nós temos, então, até aqui 5 expressões, e a sexta expressão a gente vai verificar ainda em Atos dos Apóstolos, mas no capítulo de número 11. Isto mesmo. No capítulo de número 11, a gente observa que no capítulo 10, os gentios, depois de 6 a 8 anos após o Pentecostes, recebem o Espírito Santo, é descrito como o dom do Espírito, e justamente na explicação que se dá no capítulo de número 11, vai haver a expressão batismo no Espírito Santo. E a gente vai ler aqui, logo que comecei a falar, Pedro dizendo, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Esse princípio ele está se reportando a cerca de 6 a 8 anos atrás, tá, meus irmãos? Eu já tinha passado tempo.
o que tinha acontecido com eles. Embora lá, a gente vai voltar daqui a pouco em Atos capítulo 2, vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo, mas foi nesse momento que desceu sobre eles o Espírito Santo, houve o derramamento do Espírito. E eles receberam, logicamente, o Espírito. Por tabela, eles foram batizados no Espírito e, por sua vez, cheios do mesmo Espírito. Mas a gente vai reportar daqui a pouco lá, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas, embora lá não haja expressão batismo no Espírito Santo, mas a gente entende que houve sim o batismo no Espírito Santo. A gente vai focar depois naquilo lá. Mas aqui diz, lembrando mais uma vez a palavra de Jesus, lembrei então da palavra do Senhor Jesus, que é do Senhor, como disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, é bom que você compreenda que Deus lhe deu o mesmo dom que dera também a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudéssemos resistir a Deus. Ele utilizou o mesmo dom. A gente já tem um vídeo aqui sobre o Atos capítulo 2 versículo 38 que mostra que o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo sendo concedido como um presente ou dádiva. O termo no grego é dorian, que significa justamente essa dádiva. É uma ação graciosa, o Espírito Santo sendo dado. Esta aqui é a sexta expressão batismo no Espírito Santo, ou que faz alusão ao batismo no Espírito Santo, porque agora está se reportando. Eu lembrei das palavras de João, porque já havia ocorrido o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a última vez, sétima e última vez que nós encontramos a expressão ocorre justamente em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 13, pois aqui o apóstolo Paulo diz, pois em um só Espírito, esse em um, ou no, a ideia é a mesma, você é batizada em um ou no Espírito, e todos nós, pois em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Duas coisas importantes para nós. Ele não estava no dia de Pentecostes portanto, não foi batizado no Espírito Santo naquele dia. A conversão dele se deu posteriormente. Mas acontece que ele também não estava no dia da conversão de cada um dos crentes em Corinto. Mas ele faz alusão a que todos nós, porque ele fala aqui, ó, vou enfatizar primeiro todos, depois vou ver o verbo. É, ele diz que, em primeiro lugar, todos nós, e ele se inclui, foram batizados, ou seja, todos, o batismo ocorreu em todos, e há o verbo no passado, indica o início da vida cristã, que é fomos batizados. Todos fomos, não é? Todos serão, alguns serão, outros não serão, uns já foram, nada disto. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou seja, no Espírito. E o Paulo, então, diz que todos foram batizados e todos beberam de um só Espírito. É a terminologia que o apóstolo Paulo fala, e esta é a última alusão ao batismo no Espírito Santo, onde deixa claro que todos os crentes, no início da sua vida cristã, eles são imersos no Espírito. Mas vamos voltar para Atos, voltar numa alusão que eu tinha feito, mas eu ainda não trabalhei com vocês esse capítulo 2. Mas observe que a gente já tem informação no capítulo 1 e versículo 5 em diante, de que Jesus falou, olha, dentro de alguns dias vocês serão batizados no Espírito. E quando é que ocorreu esse batismo no Espírito Santo? Eu costumo dizer que o batismo no Espírito Santo é um ato histórico irrepetível, portanto. Da forma que ocorreu, a gente não verifica em nenhuma outra parte, que é da Bíblia, que é analisando a própria história do cristianismo. Por quê? Nós temos crentes que eram salvos, sim, porém que não eram a habitação da parte do Espírito Santo de Deus, por causa de quê? O próprio João vai dizer, no capítulo 7 de que era necessário
Jesus ser glorificado para que eles recebessem o Espírito Santo. E ele enfatiza: o Espírito ainda não fora dado. A glorificação compreende não apenas a ressurreição de Jesus com o estabelecimento da nova aliança, mas também o fato de Jesus subir aos céus. Logo, já estava claro, e nós verificamos que quando é que eles receberam o Espírito Santo? Justamente no dia de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito sobre cada um deles, eles foram naturalmente batizados, ou seja, imersos no Espírito, porque Jesus tinha dito que eles seriam batizados dentro de poucos dias, e se cumpriu, mas a expressão que utiliza-se é justamente eles foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente ser batizado no Espírito Santo. Agora, eles foram cheios do Espírito Santo porque antes disto, e isto ocorreu simultaneamente, presume-se dentro do texto, eles foram batizados, ou seja, imersos. Uma vez imersos, eles foram também cheios do Espírito Santo. E por que nós sabemos que são coisas distintas? É porque Pedro e João, que eram apóstolos, eles foram cheios outras vezes, e depois do dia de Pentecostes. Ou seja, eles não foram então batizados novamente no Espírito, porque o batismo no Espírito Santo é algo que ocorre uma única vez e o enchimento pode ser repetidas vezes. Tanto é que Paulo, em capítulo 5, versículo 18 de Efésios, vai dizer: enchei-vos do Espírito, mostrando a necessidade de nós sermos obedientes e buscarmos essa plenitude do Espírito, já que nós, no início da conversão, fomos imersos no Espírito, e a expressão que começa a propalar entre os cristãos é receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é igual a receber, a ser imerso no Espírito Santo. São figuras de linguagem, mas que indicam a mesma experiência. No caso dos apóstolos e dos discípulos que estavam salvos, sim, antes do dia de Pentecostes, eles estavam vivenciando uma transição do Antigo Testamento, por dizer assim, para o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento, a historieta está dentro do Novo Testamento, mas acontece que há a transição da antiga aliança para a nova aliança, que foi estabelecida pela pessoa de Cristo Jesus. Ora, essa fase de transição é necessário ser compreendido para que a pessoa entenda que eles tinham que permanecer em Jerusalém, não por uma questão geográfica, mas uma necessidade também espiritual, para que todos fossem imersos no Espírito e, por sua vez, cheios do Espírito Santo, conforme o versículo de número 4 de, de Atos dos Apóstolos, que fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo uma vez que tinham sido imersos no Espírito, ou seja, batizados no Espírito. Biblicamente falando, a expressão batizado no Espírito é sempre atribuída, vou dizer assim, àquele evento no dia de Pentecostes. Por causa de quê? Quando a gente viu lá a expressão no capítulo 11 de Atos, no versículo 15, que faz alusão a este evento pentecostal, lembrei das palavras de João, que eles seriam batizados, reporta-se justamente a esse derramamento do Espírito ocorrido no dia de Pentecostes. E quando eu disse que é algo irrepetível, a gente precisa explicar porque algumas pessoas não são boas entendedoras. E por isso eu vou colocar para você aqui mais algumas informações para bom entendimento. Eu digo que é algo irrepetível e histórico, primeiro, porque toda história, todo evento, ele não se repete, tá bom? Segundo, que nós temos aqui vários fenômenos audíveis e visíveis. Foram vistas línguas como, ou seja, semelhantes ao fogo, como se fosse, digamos assim, labaredas de fogo pousando sobre a cabeça daqueles discípulos. É um fenômeno que não se verificou em nenhum lugar da história do cristianismo, nem em outro momento, tampouco foi registrado. Além desse fenômeno visível, houve um fenômeno audível, dois, na verdade. O primeiro foi que eles falavam em línguas estrangeiras, línguas que foram identificadas, línguas que eram conhecidas, línguas, portanto, inteligíveis. E o outro fenômeno que antecedeu ao fenômeno
audível de línguas foi justamente o outro fenômeno audível, que é o barulho como de um vento impetuoso. Não houve um vento impetuoso forte, pelo contrário, houve um barulho, e é esse barulho, esse ruído, digamos assim, que vai atrair a multidão. Até então, somente aquelas pessoas viram as línguas repartidas como de fogo, estavam ouvindo falar diversos idiomas. Porém, a multidão é atraída pelo barulho, e a partir daí há todo o desfecho. A partir do Pentecostes, a gente fala que há um desdobramento, ou seja, a partir do do Pentecostes, todos os crentes passam a ser imersos no Espírito no ato de conversão, o que não se deu com os discípulos por conta dessa transição que tem que ser levada em consideração. Eles viviam antes na antiga aliança e depois debaixo da nova aliança. E nós só fomos alcançados pelo Evangelho já dentro da aliança nova estabelecida por Cristo Jesus. E a gente não pode achar que é a mesma coisa. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a partir daí de Pentecostes, todas as pessoas, elas são salvas e elas são imersas no Espírito no ato de conversão. E quando a gente vai para o Atos capítulo 2 versículo de número 38, a gente vai observar que é justamente a questão de receber o dom do Espírito Santo, que já foi dito em um dos vídeos, é bem recente. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou destaco aqui, esse dom do Espírito Santo equivale a ser imerso no Espírito Santo, ou seja, a ser batizado no Espírito. Depois a gente vai ver só que as pessoas, como é que as pessoas são salvas, elas recebem o Espírito Santo. Ou elas recebem o Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo, que é a mesma coisa. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 10, por exemplo, Atos capítulo 10, a gente vai observar que a expressão, a partir do versículo de número 44, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E o que aconteceu conforme o versículo 45? Eles se maravilhavam-se de que também os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Por quê? A gente sabe que o dom do Espírito Santo é equivalente a ser batizado no Espírito Santo, e que o dom do Espírito Santo é justamente receber o Espírito Santo como, como presente da parte de Deus. E a gente vai ver que é esta terminologia, diz eles receberam o Espírito Santo como nós, numa alusão ao que tinha acontecido cerca de 6 a 8 anos anteriormente. Em Atos, capítulo 19, também a gente vai observar que há um grupo de discípulos, o qual tinha uma experiência, eu vou dizer assim, duvidosa, entre aspas, que Paulo começa a fazer perguntas: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ora, por que essa pergunta, se Paulo sempre ensinou que quem tem o Espírito Santo é porque tem a Jesus Cristo e vice-versa? Ou seja, que o crente tem, ele tem o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, entre outras coisas. E Paulo faz essa pergunta porque ele viu que alguma coisa estava fora do lugar. E eles disseram que sequer tinham ouvido falar que haja o Espírito Santo. Como assim eles não tinham esse entendimento? Eram cristãos incompletos? Ou seja, por que cargas d'água eles não tinham acompanhado, eu vou dizer, todo aquele processo histórico? Porque João Batista, ele falava que viria outro após ele, numa referência a Jesus, e que, que haveria de vir, isto é, Jesus. E quando Paulo começa a falar, vou dizer assim, sobre Jesus, diz que, havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, eles receberam o Espírito Santo. A prova foi que eles falavam em línguas e profetizavam. Foi necessário, após cerca de 25 anos, depois do dia de Pentecostes, haver a imposição de mãos através do apóstolo Paulo. Este caso aqui não é uma regra, por causa de quê? Porque eram crentes, vou dizer assim, pessoas que tinham sido batizados
no batismo de João, porém não tinham acompanhado todo aquele processo, aquele acontecimento. Mostra que eles não tinham uma convicção na pessoa de Jesus, não eram crentes no sentido pleno ou cristão da palavra. E tanto é que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus e veio sobre eles o Espírito Santo. E não é normativa, porque senão a gente teria que ter um apóstolo. A gente sabe que o apóstolo Paulo não está entre nós, os demais apóstolos também, e não há mais apóstolos nos dias atuais, tá bom? E aqui foi algo específico, mas ainda assim a expressão é Espírito Santo. Agora, vale a pena mencionar Atos capítulo de número 6, porque aqui há uma coisa interessante, porque vai dizer, eu falei capítulo 6, mas na verdade é o capítulo de número 8. É o capítulo 8. É, em relação a Samaria, os samaritanos que foram alcançados. A discussão do tempo, alguns acham que foi um ano depois, aproximadamente, que os samaritanos são alcançados pela palavra. Quem foi lá para pregoar foi ninguém mais, ninguém menos do que um diácono. Ele foi pregar o evangelho. A mensagem de Deus era corroborada através de sinais e prodígios. E diz a palavra de Deus que os samaritanos, porque anunciavam a Cristo, e a multidão escutava unânime as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Olha o que acontecia, pois saíam de muitos possessos, dos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade, a cidade de Samaria. E mas diz uma coisa interessante, quando eu falo assim, interessante e intrigante, porque havia grandes milagres que eram feitos, sinais, como eu disse, era corroborava a mensagem do Evangelho, mas os apóstolos que estavam lá em Jerusalém ouviram que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus. Acontece que eles foram lá conferir como é que pode os samaritanos, até os samaritanos, até então os gentios não tinham sido alcançados. Esta é a grande verdade. E eles aqui vão lá verificar. E eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque houve esse lapso para que eles recebessem o Espírito? Porque era necessário que os apóstolos fossem lá, conferissem com seus próprios olhos e vissem que até mesmo os samaritanos haviam sido alcançados pela graça de Deus. Eles estavam lá, os apóstolos, em Jerusalém, um ano, cerca de um ano depois, não tinha sequer alcançado esse povo samaritano, é somente através de um diácono que é alcançado esse povo, e diz, porque sobre nenhum deles havia descido ainda, ou seja, o Espírito Santo, e por isso os apóstolos oraram para que recebessem. Não é uma normativa, porque a condição aqui é totalmente diferente. Deus reteve o dom do Espírito, o próprio Espírito Santo, porque era necessário, não para os samaritanos, porque eles receberam a palavra com alegria, eles foram salvos, mas por conta dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém, e depois eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Quem impuseram as mãos? Foram qualquer um? Não, foram os apóstolos, dentro daquele contexto. E o resultado é que depois os apóstolos eles voltaram é, anunciando o evangelho a, a, a várias aldeias samaritanas. É o que a gente observa em relação a esse evento. Então a gente viu aqui de uma forma muito rápida, embora a gente já passe bastante tempo falando aqui no vídeo, mas de uma forma rápida e intensa, falando sobre sete vezes que faz alusão ao batismo do Espírito Santo, quatro nos evangelhos, uma pela a parte de Jesus Cristo, outra, Pedro citando a, a profecia feita por João Batista, Paulo falando que todos nós fomos imersos no Espírito, indicando que todos foram, e atribuindo ao início da vida cristã, porque ele denota para uma ação passada.
Mas uma coisa interessante é que a expressão batismo no Espírito Santo sempre se refere à experiência inicial. Por causa de quê? O batismo é um ato de iniciação. O batismo, ele é sempre indicado para a primeira experiência religiosa. Quando você vai adentrar em qualquer uma das religiões mundiais, se dá através do batismo, porque o batismo é o ato iniciatório. Percebeu isto? Da mesma maneira, quando a pessoa aceita Cristo Jesus e recebe o dom do Espírito a partir do dia de Pentecostes, todos nós somos imersos no Espírito, o que faz jus justamente a expressão aqui, batismo no Espírito Santo. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida ou pergunta, você pode fazer e deixar no comentário, e em tempo hábil eu, eu respondo a cada um de vocês. Deus abençoe e que você possa ter essa noção de vários textos sobre o mesmo assunto a partir da palavra de Deus.